Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Dia 10 de maio de 2025, sábado, começou o final de semana, jogo do Botafogo só no domingo, mas a gente continua aqui falando sobre as principais notícias do nosso clube, né? Primeiro, já peço para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar o like no vídeo. Muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento. Deixa eu contar uma novidade para vocês aqui também. O canal do Medeiros agora é parceiro da Wallplay. E aí todo mundo vai perguntar assim, Medeiros, o que é isso? Então, eu trago aqui novidades para vocês. Se você quer assistir a Libertadores, o jogo contra o Estudiantes, né, pela Paramount Plus, Botafogo Estudiantes, o jogo vai ser exclusivo da Paramount. Tá? Você entra no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, clica neste link e assine a Paramount Plus através do Wallplay, beleza? Você vai ganhar descontos aqui através do canal do Medeiros, você vai entrar nesse link e você vai ver que é muito mais vantajoso você fechar com a Paramount Plus através do Wallplay. Medeiros, não quero só a Paramount Plus, quero também ver a Champions League. Você tem a opção também de você fechar com a Max dentro da Wallplay. Medeiros, não assisto só futebol, assisto basquete, NBA. Você tem a opção dentro da Wallplay também de fechar o pacote para NBA. Você também tem a opção para fechar luta, combate, enfim. Você tem várias opções dentro da Wallplay. Clica no link que está na descrição e assine já. Vamos falar então de Botafogo? Seguinte, queria falar um pouquinho sobre a situação do John Textor, né? Saíram notícias hoje relevantes sobre a questão da Eagle Holdings mais uma vez. E as notícias de hoje foram boas, inclusive eu até falei disso no Instagram, falei disso também no nosso Twitter, né? Você que segue a gente lá no canal do Medeiros, e eu queria trazer um pouquinho dessa conversa para cá. Primeiro dizer que assim, a notícia que sai lá na Inglaterra, né, falando sobre o IPO da Eagle Holdings é muito animadora, né? Porque dizem que no IPO da Eagle, e aí muita gente perguntou assim, Medeiros, queria que você explicasse um pouquinho, cara, assim, o que é essa questão do IPO, o que isso pode ajudar o Botafogo, né? Porque eu não entendo muito bem, as pessoas estavam perguntando isso, né? Então, assim, basicamente, eu botei no Twitter isso e vou trazer para cá. Basicamente, o IPO é uma abertura de capital de uma empresa na Bolsa de Valores. No caso da Eagle, a Eagle está abrindo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é a Ibovespa. Lá nos Estados Unidos é outro nome. A empresa passa a captar dinheiro diretamente dos investidores. Podem ser pessoas físicas ou então podem ser instituições. A empresa ela abre seu capital, tá? E eu vejo assim, o Botafogo se beneficiando, tá, de algumas formas. Não são somente essas formas, tá? Mas assim, a princípio, o que eu vejo assim, de um cenário positivo para o Botafogo é o seguinte, se a Eagle conseguir levantar, por exemplo, uma grande quantidade de dinheiro, e aí a gente precisa trazer que, segundo essa matéria que saiu na Inglaterra, existe a expectativa desse IPO girar em torno de 2 bilhões de dólares. A gente está falando de bilhões, tá? É muito dinheiro, né? De dólares. Quando a gente transforma para o real ainda, fica uma coisa estratosférica. Quando a gente fala dessa arrecadação, desse IPO que pode gerar nesses valores, se a Eagle conseguir realmente levantar essa grande quantidade de dinheiro, parte desses recursos podem ser investidos no Botafogo. Estrutura, centro de treinamentos, elenco, novo estádio, quem sabe, né? Então, parte desse novo dinheiro, digamos assim, pode ser investido no Botafogo e vai ser investido no Botafogo, com certeza, assim como vai ser investido nos outros clubes também da Eagle, no Lyon, no Molenbeek, certo? O Botafogo, assim como os outros clubes da rede, faz parte do portfólio da Eagle, né? Então, o resultado esportivo do Botafogo vai influenciar na valorização da Eagle Holdings. Concorda? Atraindo, assim, mais investidores, justificando mais investimentos, né?
Isso tudo eu coloquei no Twitter para vocês, estou trazendo para cá, porque foi mais ou menos o que eu falei lá, o que eu comentei lá, e aqui a gente estica um pouquinho mais o assunto. Então é outro ponto positivo que eu vejo. O resultado esportivo tem que estar sempre em alta. Então existe essa cobrança para que o resultado esportivo do Botafogo sempre esteja disputando títulos, o Botafogo esteja sempre ganhando títulos, para que a Eagle sempre fique valorizada no mercado. As regras administrativas, tá? As auditorias, né? As consultorias, tudo que envolve, tá? A gestão de uma empresa listada na Bolsa de Valores, ela é mais rígida, né? As auditorias, então, né? Eu já trabalhei com isso, né? Se você não sabe, se você acompanha o canal do Medeiros há pouco tempo, quem acompanha há mais tempo sabe disso. Eu sou contador, então assim, já trabalhei com auditoria, já trabalhei na Ernst Young, já trabalhei em auditoria de clubes, já trabalhei em 2019 na auditoria do Flamengo, trabalhei na auditoria do Vasco, só não trabalhei na auditoria do Botafogo porque, por questões de independência, né, questões de ser botafoguense, de já existir o canal do Medeiros, eu não pude trabalhar no Botafogo, na auditoria do Botafogo. Mas na do Flamengo e na do Vasco eu cheguei a trabalhar. Então, assim, tenho para mim, né, a minha opinião é de que em breve o Botafogo deve estar trocando a sua empresa de auditoria, que hoje é a BDO, inclusive eu trabalhei na BDO também, né? Trabalhei um tempo na BDO, uma grande empresa, mas ela não faz parte da Big Four, né? Das Big Four, das 4 maiores empresas de auditoria. Apesar da BDO ser muito grande, também muito respeitada. Então eu vejo em breve talvez o Botafogo até, né, trocando aí de auditoria e indo para uma das 4 maiores, né, que é a PwC, a Ernst Young, a Deloitte e a KPMG. Né? Então, assim, essa questão de regras administrativas, elas ficam mais rigorosas, né? E obrigatoriamente o Botafogo vai ter que seguir um modelo de gestão muito profissional, que já existe, mas cada vez mais profissional. O Botafogo vai ter que andar certinho na linha, porque as auditorias, as obrigações são muito rígidas, né? Então vejo um avanço no Botafogo, assim, nessa questão também. Com mais dinheiro, a gente sabe, né? Com mais dinheiro, com mais credibilidade, com mais visibilidade, o Botafogo se torna cada vez mais atrativo também para os jogadores e para os treinadores, para todo mundo que quer ser usuário do Botafogo ali, né? Todo mundo vai olhar o Botafogo de uma forma, né, diferente, já olha. Eu acho que muitos jogadores já olham assim, e isso vai se fortificar, se solidificar cada vez mais. Então eu vejo assim, eu soltei 4 exemplos aqui e tem mais exemplos, né, sobre como o Botafogo pode se beneficiar com essa questão do IPO, né? Então, era esse o objetivo do vídeo aqui também, né? Trazer um pouquinho mais de luz aqui para quem não entende muito bem esse processo do IPO. Medeiros, então você só vai falar então dos lados positivos, né? Tudo na vida tem um risco, ainda mais quando a gente fala de negócios, né? Então, assim, você precisa também falar, né? Quais os pontos negativos, quais são os riscos? Tem, claro que tem, né? Tem alguns conflitos de resultados financeiros e esportivos, instabilidade no momento de uma crise, né? Por exemplo, o Botafogo está no momento aí de instabilidade esportiva dentro de campo, né? Esse mercado é muito volátil, tem um risco de venda futura, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então tem riscos, tá? Não é um mundo perfeito, mas eu vejo o IPO assim, com muito mais pontos positivos do que negativos, tá? Esse é um fato. Então trouxe um pouco para cá esse assunto, né? Porque tinha muita gente pedindo para eu falar um pouquinho sobre essa questão do IPO, que eu acho muito importante. Então, assim, a expectativa é que o IPO da Eagle gire em torno de 2 bilhões de dólares. E eu acho que o Botafogo tem muito a ganhar com isso. E a notícia traz que muito em breve, né, tá para sair, né, o IPO lá nos Estados Unidos da Eagle Holdings, né, do John Textor, para abrir o seu capital. Então a gente vai estar muito próximo desse assunto. Sempre que sair atualizações, vocês podem vir aqui no canal do Medeiros, que a gente vai trazer para vocês muitos detalhes sobre essa parte de gestão, sobre essa parte financeira, beleza? A gente passa aqui todas as notícias do Botafogo, todas as notícias relevantes, mas teve assunto de finanças do futebol, corre aqui no canal do Medeiros que eu vou estar falando, cara. Então se você gosta desse assunto, você já me segue aí, já se inscreve aqui no canal, porque assunto de finanças é comigo mesmo, beleza?
E tem também um outro assunto para falar com vocês de finanças de novo. Então esse vídeo aqui é exclusivo para finanças. Se você gosta, tu fica até o final dele. Saiu uma notícia que o John Textor está tentando comprar mais uma parte do Crystal Palace. E está disputando, inclusive, com o dono do New York Jets, que é de futebol americano, né? Que é o empresário Wood Johnson, né? O Wood Johnson está tentando comprar esses 36% do Crystal Palace. Lembrando que o John Textor já tem 45%. Então, se ele compra esses 36% do Crystal Palace, ele chega a 81% das ações. E aí o Crystal Palace entra de vez ali na condição que hoje tem o Botafogo, o Lyon e até o Molenbeek, onde o John Textor consegue controlar administrativamente o clube, né? Hoje o Crystal Palace e o John Textor não consegue ter essa autonomia, não consegue mandar do jeito que ele, por exemplo, manda no Botafogo, no Lyon e no Molenbeek, né? Então, o interesse do John Textor é esse. Ele tentou, inclusive, até vender alguns meses atrás o Crystal Palace, porque ele estava um pouco chateado com isso, porque lá ele não consegue colocar do jeito dele as coisas, né? Porque ele tem apenas 45% das ações. No Botafogo, por exemplo, ele tem 90%. No Lyon também, né? Molenbeek, mesma coisa. Então, ele estava um pouco chateado com essa situação, tentou vender para tentar comprar o Everton na Inglaterra, acabou que não conseguiu comprar o Everton, né? E aí deu ruim na situação do Everton, e agora ele está tentando aí esse plano B, né, de comprar mais 36% do Crystal Palace, que faria com que ele tivesse essa autonomia no clube inglês também, né? Eu acho muito importante, inclusive, assim, a Inglaterra hoje tem a melhor liga do mundo, né? A liga mais rentável do mundo, que é a Premier League, assistida no mundo inteiro. E o Crystal Palace é um clube que não disputa o título, fica ali mais no meio da tabela, mas, por exemplo, está na final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, pode ganhar um título agora. É difícil, o Manchester City é super favorito, mas chegou na final, né, agora da competição. E vai tentar sempre beliscar ali, talvez uma Conference League, uma Liga Europa, quem sabe, talvez, né? E aos poucos vai tentando crescer o Crystal Palace, que é um clube do sul da Inglaterra, no sul de Londres, né? Na verdade. E eu vejo com muito bons olhos também essa questão de compra, né? Porque para quem estava falando que o John Textor estava aí mal das pernas, né? Que estava muito endividado, a estratégia de alavancagem financeira do John Textor, né? Ele aposta muito alto no MCO, né? Que é o Multi-Club Ownerships, né? A rede de multiclubes, uma rede colaborativa, né? É difícil até do torcedor entender um pouco isso, faz parte da rede colaborativa de clubes do John Textor, o que acontece exatamente hoje entre o Botafogo, o Molenbeek e o Lyon, né? Alguns jogadores do Botafogo vão para o Molenbeek, outros jogadores do Botafogo vão para o Lyon. Já teve jogador do Lyon vindo para o Botafogo, que foi o caso do El Arouch, não deu certo, mas esse caminho de Europa-Brasil precisa ser mais solidificado, né? As coisas geralmente não acontecem de lá para cá, é mais daqui para lá, mas isso com o tempo pode ser melhorado. Enfim, é a estratégia nova que o Botafogo tem, né? Que tem outros clubes também que tem, né? O Manchester City também é uma rede de multiclubes, né? Talvez a mais conhecida que tem, de mais sucesso até o momento, né? O Manchester City, com certeza aí com muito sucesso. Tem o Girona também, que faz parte do Manchester City, tem diversos clubes do City pelo mundo inteiro, e aqui no Brasil é o Bahia, que é o representante do grupo City. Enfim, né? Acho também uma ótima notícia, vejo com muito bons olhos essa questão do John Textor querer dominar, digamos assim, o Crystal Palace. Seria mais uma adição de um clube que ele teria o controle, e aí a gente ficaria com Crystal Palace na Inglaterra, Molenbeek na Bélgica, Lyon na França, Botafogo aqui no Brasil, e o John Textor ainda tem vontade de comprar um clube em Portugal, né? Ele chegou a negociar nos últimos meses com Casa Pia de Portugal, estava tentando fazer a compra desse clube. Acho também muito importante ter um clube em Portugal. Eu acho a Liga de Portugal, assim, uma liga que, por exemplo, brasileiros que podem ir para Portugal como uma boa entrada para a Europa, né? Alguns jogadores que podem sair daqui e ir para Portugal primeiro para depois ir para uma outra grande liga. Enfim, a roda precisa girar, né? A engrenagem precisa funcionar. Então, assim, vamos sempre estar atento a essa questão financeira do John Textor, e principalmente nessas movimentações aí
administrativas, beleza? Pô, 15 minutos de vídeo, mas se deixar falando de finanças aqui, eu vou embora, fico 1 hora falando aqui, mas eu vou travar em 15 minutos, porque eu sei senão o vídeo vai ficar muito cansativo, beleza? Volta a qualquer momento, quando tiver mais notícias de finanças para vocês aqui no canal do Medeiros, beleza? Próximo vídeo, vamos falar de Botafogo Internacional, escalações prováveis, como é que vem Botafogo, como é que vem o Inter, desfalques, enfim, todos os detalhes da partida no próximo vídeo para vocês. Um abraço, até a próxima, valeu!